Ah, meus caros, parece que o circo tá armado. E a tenda principal é nada menos que o grande palco das relações internacionais. Falo do Alexandre de Moraes, o nosso ilustre ministro, que pelo jeito tá com o pé meio atrás de pisar em território americano. Por que será, hein? Bora desembrulhar essa fofoca quente que tem cheiro de encrenca até na embalagem. Primeiramente, vamos combinar que não é de hoje que a política tem dessas artimanhas mais escorregadias que sabonete em banheiro de prisão, né? E quando o assunto é viagem para os Estados Unidos, o bicho pega mais que briga de torcida. Dizem os bons ventos, ou seriam maus, que se o Xandão der as caras por lá, pode acabar ganhando um par de algemas de brinde. Isso mesmo, a terra do tio Sam não tá pra brincadeira. E o papo que rola é que ele pode ser preso. Já pensou? Que recepção calorosa, só. Mas e aí? O que tem de tão ardido nesse angu? Vamos lá. O Alexandre, como uma boa figura polarizadora que é, meteu o pé na jaca aqui no Brasil, segundo os críticos, ao ponto de alguns dizerem que ele mais destruiu do que salvou a nossa democracia. Fala sério, se a moda pega, hein? E não é só um ou dois desafetos, não. A coisa tá tão feia que até o pessoal do Lula, sim, aqueles que deveriam jogar no mesmo time que o Moraes, estão dando aquela dica marota. Ó, melhor não arriscar, viu? Se os americanos colocam o dedo na ferida, imagina o rebuliço que isso não vai causar mundo afora. Enquanto isso, o Xandão tá aqui, pensando se compra uma passagem só de ida para Moscou ou se encara a fúria do tio Sam. E nesse vai e não vai, o Brasil fica nesse lenga-lenga, nesse embalo de salva não salva a democracia, enquanto a gente só observa de camarote, esperando o próximo capítulo dessa novela. Mas e você? O que acha disso tudo? Acha que o Xandão deve se mandar para os Estados Unidos e enfrentar o rojão? Ou é melhor ficar no quentinho do lar, longe das garras do tio Sam? Alexandre de Moraes, nosso protagonista involuntário, num verdadeiro dilema shakespeariano. Ir ou não ir? Eis a questão. E enquanto ele pensa, a gente não pode deixar de refletir sobre os bastidores dessa jogada. Será que é só precaução ou tem algo mais nesse caldeirão que ainda não veio à tona? Olha só, não é segredo para ninguém que a política é um jogo de xadrez em alta velocidade e cada movimento tem que ser calculado. Mas o que chama a atenção nessa história toda é o medo palpável. Porque pensa comigo, se o cara tá receoso de botar os pés nos Estados Unidos, terra da liberdade e de oportunidades até demais, é porque o buraco é mais embaixo, você não acha? E cá entre nós, não é todo dia que a gente ouve que um ministro do Supremo pode ser preso em solo estrangeiro. Isso por si só já é material para uma temporada inteira de House of Cards. Mas vamos lá, que o buraco é mais fundo e a toca do coelho vai além. O que tá rolando é que tem muita gente grande achando que isso pode ser uma jogada de mestre do bolsonarismo para desestabilizar o cenário político e jogar o público contra o STF. E se for isso mesmo, é uma estratégia e tanto, hein? Imagina só o caos que isso ia gerar. Já tem gente com pipoca na mão só esperando o show começar. Mas e aí? Dá pra confiar nessa galera que tá falando que o Xandão pode ser preso? Porque se tem uma coisa que a gente aprendeu com a internet, é que notícia voa mais rápido que fofoca em elevador. E nem sempre ela chega inteira do outro lado. Tem que ter jogo de cintura para filtrar o que é fato e o que é fake. E nessa história toda, a linha entre os dois tá mais borrada que maquiagem em dia de chuva. No fim das contas, o que a gente tá vendo é uma mistura de medo, política e uma pitada de teatro, com todo mundo querendo ver até onde essa história vai. E o Xandão? Bom, ele tá no meio desse furacão, tentando descobrir se dá pra nadar sem se molhar. Mas, spoiler alert, nessa chuva, meu caro, é difícil não acabar encharcado. E então, qual vai ser a próxima jogada? Vai ter viagem marcada ou o passaporte do Xandão vai ficar guardado na gaveta por um bom tempo? Só o tempo vai dizer. Mas uma coisa é certa. Nesse jogo de poder, todo cuidado é pouco. E como diria aquele velho ditado, em briga de saci, qualquer chute é voadora. Não é só uma questão de se o Alexandre de Moraes vai ou não vai para os Estados Unidos. É sobre como essa possível viagem, ou a falta dela,
reverbera nas relações internacionais. O Brasil, meu amigo, tá no radar, e não é só por causa do samba e do futebol. Veja bem, se por um lado tem gente torcendo para que o Xandão dê as caras em solo americano e encare o que vier, por outro, tem uma galera que já tá com a mão na cabeça pensando nas consequências diplomáticas. Tipo, imagina só o climão. Um ministro do Supremo brasileiro sendo detido no Zedimoseauá ia ser um prato cheio para a imprensa, um festival de manchetes e, claro, uma dor de cabeça gigantesca para o Itamaraty. E não para por aí, porque tem mais lenha para essa fogueira. A questão dos direitos humanos. Sim, porque se o cara é acusado de ter pisado na bola com a democracia, aí é que os holofotes internacionais se acendem mesmo. E nessa era de hashtags e militância digital, o barulho pode ser ensurdecedor. Seria o Xandão, então, vilão ou vítima? Essa é a pergunta que pode começar a ecoar pelos corredores da ONU, do Conselho de Direitos Humanos, e sabe-se lá mais onde. Mas enquanto isso, aqui no Brasil, a gente vê a política como quem assiste a um jogo de futebol. Com paixão, torcida e às vezes até com vuvuzela. Só que em vez de bola rolando, são os bastidores que ficam agitados, com cada jogador tentando driblar as armadilhas e marcar seu gol. E o Xandão? Bom, ele parece mais com um goleiro que não sabe de que lado vai vir o próximo chute. Será que ele segura a onda ou vai deixar a bola passar? Porque falando sério, o medo de ser preso é só a ponta do iceberg. O que está em jogo aqui é a imagem do Brasil lá fora, a nossa soberania e até a nossa estabilidade política. É tipo aquele efeito dominó. Uma peça cai e leva as outras juntas. E no fim, quem paga o pato? A gente, o povão que só quer viver em paz e ver o país crescer. Então, enquanto o Xandão decide se compra a passagem ou se fica de boa aqui pelas terras tupiniquins, o resto do país fica naquela expectativa, meio que segurando o fôlego. Será que vem bomba por aí? E como vai ser a reação aqui e alhure se a coisa esquentar mesmo? É, meu caro, política é isso aí. Um jogo de nervos, de estratégias e de muita, mas muita malandragem. E no meio de tudo isso, somos nós, os espectadores, que ficamos tentando entender as regras do jogo enquanto a partida tá rolando. Mas ó, fica tranquilo que eu tô aqui para te contar cada lance, cada jogada de mestre e cada vacilo também, porque nesse campeonato da política, cada dia é uma nova partida e tudo pode acontecer. E aí, preparado para a próxima rodada? Porque o jogo, meu amigo, o jogo segue. Vocês estão ligados aqui no nosso canal de notícias. Aqui, quando a gente vê pegando fogo, jogamos mais gasolina, sempre trazendo as notícias mais quentes e bizarras do dia a dia. Não vacila. Dá aquele like e se inscreve no canal para não perder nada. Aqui a gente fala o que ninguém tem coragem, e você faz parte dessa parada.